não para em nenhum momento, né? Nem quando dormimos. É o nosso coração. Para cuidar dele, alguns fatores de risco, como tabagismo, colesterol alto, má alimentação e obesidade, claro que devem ser evitados, né? Para alertar os gaúchos sobre a importância de cuidar da saúde cardíaca desde cedo, a Sociedade de Cardiologia do Estado marca a data de hoje como Dia Mundial do Coração. Para falar sobre essa iniciativa, a gente está recebendo aqui o Dr. Daniel Souto. Bem-vindo, boa noite, Daniel. Boa noite, tudo bem? Quais são, assim, os fatores de risco que a gente pode modificar hoje em dia? Bom, então, assim, os principais fatores de risco são o sedentarismo, né, a falta de atividade física, a obesidade, que é um fator controlável, pressão alta, diabetes e cigarro também são fatores de risco muito importantes, né? E a maioria desses, na verdade, todos esses que eu citei, são facilmente tratáveis, né? E dependem também da gente, né? Muitos dependem da gente, né? Mas tem fatores que o auxílio médico ajuda bastante, como o cigarro, né? Que não é muito fácil a pessoa parar de fumar sozinha, mas com o auxílio médico fica mais fácil. E os não modificáveis, assim, aqueles que a gente não... é mais difícil? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma particularidade, né? A gente tem uma herança genética bastante forte, né? Então é só no nosso meio onde a gente vive, na nossa família sempre tem alguém com alguma doença cardíaca. Então esse fator a gente não tem como modificar, né? É um fator que eu sempre brinco com meus pacientes, que é um carimbo genético que a gente traz no nosso DNA e não tem como modificar. Às vezes a gente ouve falar muito assim, pequenos problemas, às vezes, um entupimento, né, de uma artéria, podem causar alguma coisa. Quer dizer, como é que a gente pode se preparar para isso? Como é que a gente pode pedir? Eu queria um exame que me determinasse se está tudo bem, se não, né, não tem pequenos problemas. Isso é importante, assim. Infelizmente, existe um mito do check-up, né, que a gente pode ir num cardiologista e o cardiologista vai passar um scanner, né, da cabeça até os pés. E vai dizer, tem ou não tem. Particularmente no coração, o infarto é uma doença que a gente consegue prever, mas existe uma certa limitação. Por quê? Porque o infarto ele é um entupimento da artéria do coração. Normalmente é um coágulo que se forma de uma forma súbita. Então, tu podes fazer uma esteira, um teste ergométrico hoje e infartar amanhã? Pode. O que a gente tenta é orientar as pessoas a que reconheçam os sintomas e que procurem o médico. Mas a gente não consegue prever com 100% de certeza. Claro que se tu vier com uma pessoa, um paciente, eu atender um paciente que tem 70 anos, é obeso, fuma, é hipertenso e é diabético, bom, ele tem muito mais chance de uma pessoa jovem que não tem nenhum desses fatores. Né? Tem como prevenir, quer dizer, desde cedo, quero dizer assim, adolescente, já tem como a gente ter hábitos mais saudáveis, enfim, e evitar doenças do coração? Algumas coisas que cada vez estão mais comprovadas através de estudos científicos é que o exercício físico é fundamental para isso. Né? Tanto o exercício, quanto a manutenção do peso, quanto a dieta, né? Que nós estávamos falando dos sucos agora sobre os sucos, uma dieta adequada. Isso, pelo menos, retarda a progressão da aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Né? A gente consegue bons resultados. O que acontece com o coração, assim, quando a gente está com esses problemas aí que a gente falou? Normalmente o que acontece é uma doença que se chama aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Isso pode acontecer no coração e pode acontecer nos vasos do cérebro. Tem sintoma? A gente percebe em algum momento? Tem. O infarto é uma das doenças que a gente sempre bate nisso nas nossas campanhas, né? Que as pessoas reconheçam. O infarto ele se manifesta por uma dor no peito. Alguns pacientes brincam que é uma pata de elefante te esmagando o peito. Mas eu digo antes disso, dessa dor. Alguns desses pacientes começam a ter essa dor numa intensidade mais leve. Então começam com angina, que é aquela dor no peito ao fazer esforços. Então, olha, eu fui subir um lance de escada, tive que parar por dor no peito, irradiada para a mandíbula, irradiada para o braço. Isso pode ser um sintoma de um entupimento e tu podes ter um infarto. Então procura um médico para investigar isso. Né? O estresse hoje em dia se fala muito, né? O estresse é a culpa de tudo. E na verdade nós estávamos comentando agora que o estresse nem sempre é o que todo mundo acha que é. Que é aquela coisa, porque eu briguei, porque eu me incomodei na empresa, porque eu não estou bem, não dormi bem. Também mas assim, a gente estava falando do celular especificamente, né? Que hoje em dia a gente não vive sem ele, por exemplo, e até acaba uma ansiedade enorme, porque de madrugada a gente está olhando as redes, está olhando o celular. Ninguém consegue sair de casa sem o celular. Exatamente. Né? Quer dizer, esse tipo de estresse
é muito prejudicial. É bem prejudicial. Então, em 2005, foram os primeiros estudos sobre a ação do estresse direta como agente causal do infarto, né? E um pesquisador americano comprovou que ele é um fator tão importante quanto a presença de diabetes ou de pressão alta. Então, muitas vezes a gente insiste no tratamento do diabetes, no tratamento da pressão, que as pessoas não fumem, mas o estresse é uma das coisas que persistem, né? E é muito difícil quantificar, né? Esse estudo foi interessante porque ele fez a pergunta: o senhor se acha estressado? E a pessoa respondia sim ou não, né? Então, se tu perguntar para todas as pessoas, todo mundo vai dizer hoje em dia que está estressado. Claro, né? exatamente. Então, esse realmente é um problema e é muito difícil de combater, né? No mundo moderno, né, a gente tem um telespectador aqui no Tudo Mais, o Rafael Breda, que é muito fiel, ele sempre faz perguntas, sempre participa. Quero até agradecer ao Rafael, porque ele sempre participa aqui do programa. Ele está perguntando como é que é o nome do exame que a gente deve pedir para fazer, para ver se as artérias estão entupidas e tal. Então assim, ó, não existem exames específicos. Por exemplo, se tu tem uma suspeita clínica alta, né, que tu acha que é angina, um dos exames é a cintilografia do coração ou o cateterismo cardíaco. O cateterismo é como se eu visualizasse o encanamento, né? Vou olhar as artérias e ver se elas estão entupidas. Mas eles não são exames indicados para todas as pessoas, né, num check-up. Normalmente a gente começa, Rafael, por exames mais básicos, como um teste ergométrico, que é um teste de esteira, e exames de laboratório. Então, esses exames me dão uma boa ideia e hoje em dia tem boas ferramentas, Regina, como scores de risco. Tu pode chegar no consultório de um cardiologista com os exames de laboratório, com a tua idade, com a tua pressão arterial, e eu consigo te dizer: olha, Regina, o teu risco é de 5% de ter um infarto em 10 anos. Eu consigo ter uma ideia aproximada. Mas isso também não me causa um estresse? Porque eu vou chegar lá e vai me dizer isso, mas daqui a 10 anos periga tu ter... Bom, eu já vou ficar nervosa que eu vou ter um... Mas é um jeito da gente tentar combater antes de a doença chegar. Então, se tu enxerga lá por 25, 30 anos que o teu risco está aumentado, vamos combater o que está errado. Algumas coisas. Né? Então, vamos corrigir o peso, vamos fazer atividade física, para de fumar, né? Tenta corrigir antes de surgir a doença. Isso é muito mais lógico, né? E assim, se a gente faz esses exames, pode fazer os exames, com que frequência? Existe uma frequência para se fazer? O ideal, assim, para pessoas que são saudáveis, uma vez por ano, consultando o cardiologista, está adequado. Onde a gente consegue ter uma ideia de todo o perfil metabólico, colesterol, glicose, todos esses exames, e fazer um eletrocardiograma de esforço está suficiente. Se a pessoa tem algum sintoma nesse meio tempo, né, ou a pressão arterial, por exemplo, começa a subir de uma hora para outra, aí a gente recomenda que essa visita seja mais curta. Eu já ouvi muito falar a questão da dor no braço, que se fala, porque tem o infarto, ele acaba deixando algum sintoma, principalmente a dor no braço. Isso é real, é verdadeiro? Porque algumas vezes o infarto, ele se manifesta, além da dor no peito, é uma dor irradiada para o braço. Né? Mas antes da dor no peito, eu já ouvi falar que o braço... Pode acontecer. O infarto, algumas vezes, assim, essa é a dor do livro, né? Se a gente pegar um estudante de medicina do primeiro ano, ele vai ler como é a dor do infarto, é essa que eu descrevi. Mas nós já vimos pacientes com dor no braço, com dores nas costas, pacientes que chegam só com quadro gastrointestinal, assim, com náusea, com diarreia, com um pouco de mal-estar, e aí a gente faz um eletrocardiograma e vê que a pessoa está infartando, né? E o problema é que às vezes tem vários outros sintomas parecidos, né? Por exemplo, pedra na vesícula também dá dor nas costas, dá um enjoo, é complicado a gente saber o que é o quê. E especificamente tem algumas populações, e eu sou presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade de Cardiologia, e a gente tem vários estudos mostrando que as mulheres infartam de um jeito diferente. Então muitas vezes elas... isso nós somos muitas vezes vocês não têm a dor típica, às vezes é um mal-estar, muitas vezes se passa por uma crise de ansiedade, e aí quando tu vai numa emergência, tu constata que isso é um infarto agudo. E a mulher ou o homem sofre mais de infarto? Estatisticamente os homens sofrem mais ainda, né? Mas a gente tem observado nos últimos anos um número crescente de mulheres infartando. Então, cuidar, né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Tá bom? Boa noite para ti. Noite.